para 7magazine.com. Hoje a gente vai conversar com uma convidada muito especial. Ela que já morou aqui em Los Angeles está de volta para mais uma temporada estudando. Vai contar detalhes da sua vida e carreira no Brasil e planos para os Estados Unidos. Com exclusividade para 7 Magazine, a talentosa Rita Guedes. É isso aí, como prometido, eu estou aqui com ela, a talentosa Rita Guedes, que vai contar pra gente um pouquinho da sua carreira no Brasil. E para as pessoas que faz muito tempo que não acompanham a carreira da Rita, ela vai dar detalhes pra gente. Rita, começa assim, como foi que tudo aconteceu? Teatro, cinema, novela, conta pra gente. Eu comecei com teatro. Com 9 anos de idade, eu fazia teatro no colégio. Eu que, enfim, organizei a turma, eu escrevi os textos, eu copiava os textos do... Você lembra do Capitão Gay Carlos Soli, do Jô Soares? Uhum. Eu copiava isso e a gente fazia uma coisa no teatro da escola. Aí eu fui pro Teatro Municipal, fiz Teatro Mambembe, mas comecei com teatro, televisão. Minha primeira novela foi aos 20 anos de idade. Qual foi o nome da novela? Despedida de Solteiro. Foi uma novela ótima. E pra mim foi legal fazer porque eu não tinha experiência nenhuma com televisão. E foi através de um teste na época que eu fiz. E o personagem foi um personagem que eu amei. Eu tenho um carinho pelo personagem até hoje, apesar de tanto tempo passado. Mas foi um personagem assim, foi minha estreia na TV. E foi um personagem que caiu nas graças do público. Foi um personagem que, apesar dela ser uma vilãzinha, ela tinha um lado bacana que cativava as pessoas. Eu gostei muito do personagem. Rita, você acha que as pessoas preferem ver você no papel de vilã ou de boa moça? Olha, eu na verdade nunca fiz uma vilã. Eu fiz uma vilãzinha, que às vezes tinha um tom de comédia, porque eu adoro fazer comédia. Então minhas vilãs, elas tinham um tom de comédia. Eu tenho muita vontade de fazer uma vilã. Eu fiz assim, um curso aqui também maravilhoso e a gente estudou bastante essa coisa de personagens com forte dramaticidade pra vilania e tal. Então, assim, eu tenho muita vontade de fazer. Quanto tempo demora uma novela, a gravação? De você gravando a novela fica 6 meses ou 8 meses, dependendo da novela, no ar. E a gente grava mais ou menos isso, uns 9 meses mais ou menos. Normalmente a gente tem uma curiosidade, a gente acha que a atriz vai pro estúdio, grava e vai embora. Mas eu sei que não é bem assim. Por trás das câmeras eu sei que tem toda uma preparação, tem maquiagem, tem figurino, tem cenário. Então, quando você entra num cenário, quando você entra no estúdio de gravação, quanto tempo você fica por dia? Olha, aí depende muito. Primeiro na preparação que você falou, essa coisa de maquiagem de cabelo, depende também da novela. Se você tá fazendo uma novela de época, que foi a última que eu fiz, foi de época, que até tá reprisando agora, que foi a penúltima. Aliás, as 2 últimas que eu fiz foram de época. É uma novela que leva mais tempo. De preparação pro figurino leva mais tempo, cabelo leva mais tempo, maquiagem. Então, em termos de cabelo, maquiagem e figurino, a gente pode colocar umas 3 horas. Mas se é uma novela atual, então leva menos, de repente 1h30, 2 horas. Agora, estúdio depende muito do cenário. Se aquele dia que vão gravar é o seu cenário, geralmente o estúdio começa 1 da tarde e termina 9 da noite. Então tenho certeza que das 7 novelas que a Rita fez, tem uma favorita. Tem algumas favoritas, assim. Despedida de Solteiro. Que foi a primeira? A primeira novela que foi, por ser a primeira, né, teve um impacto, assim, na minha vida. Irmãos Coragem, eu adorei muito aquele personagem. Uma novela maravilhosa também da Janete. Essas 2 últimas que eu fiz também eu me diverti muito. Que foram? Que foi Alma Gêmea, que foi do Valcir Carrasco, que meu personagem é uma delícia de fazer. Fala um pouco desse personagem. Eu fazia a Kátia, que era, na verdade, ela chega na novela depois da novela já ter começado, porque ela vem de uma cidade grande e vai para uma cidade pequena e ela esconde um segredo, que ela tem uma filha e que ela esconde de todo mundo, porque a novela se passa em 1940, acho que é depois da guerra, de repente, 1946, 47. Então, naquela época, a mãe solteira era muito mal vista, então ela esconde a filha, esse é o segredo dela.
Mas ela, na verdade, é um personagem, assim, engraçado, interesseira, quer se dar bem na vida e tal. Bonitona. Ela tem toda bonitona, corpão, não sei o quê, mas ela acaba se envolvendo com o personagem caipira, que é o personagem do Hermílio Orciolo, que foi uma delícia gravar com ele. E foi aí que depois começou toda a comédia, que nem uma mulher que sempre quis casar com um homem rico e conseguir todas as coisas, se apaixonou por um cara que não tinha condições, que era um cara pobre, mas que ela amou e que, enfim, a comédia toda vem daí. Diferente. Vamos falar um pouquinho de fama. Já que a Rita gravou 7 novelas, eu sei que ela sai na rua e não tem sossego. Rita, como é hoje em dia sair no Rio de Janeiro? Você tem paz? Olha, no Rio, alguns pontos, assim, tem muito fotógrafo, entendeu? Mas eu também não deixo de fazer as minhas coisas, sabe? Eu moro na Gávea, a praia que eu sempre frequentei, desde que eu cheguei no Rio, foi Leblon e Ipanema, então não deixo de ir quando eu tô com vontade de ir. Mas tem muito, e às vezes é chato. É chato porque às vezes você tá com a sua família, às vezes você quer, sei lá, tá à vontade, não tá arrumada, não quer ser fotografada, entendeu? Mas eu também não deixo de fazer minhas coisas, não. Você já passou por alguma saia justa com fotógrafo ou com algum fã na rua? Ai, algumas. Teve uma que eu passei, assim, com um fotógrafo que eu fiquei bem zangada. Na praia, entendeu? Que eu fui pra praia um dia de manhã, não tinha nem quase ninguém na praia, sei lá, 9 horas da manhã. E quando eu saí da praia, depois de 2 horas, sei lá, tinha desde fotógrafo até câmera, não sei o que lá, entendeu? Alguém avisou uma praia vazia. Então isso eu fiquei chateada, porque eu tava fazendo uma novela de época que eu não queria que tivesse saído aquelas fotos minhas de biquíni daquele jeito, entendeu? Enfim, aí falaram que eu tava fazendo topless. Imagina fazer topless no Rio de Janeiro. Primeiro que eu não faço topless, entendeu? E se tivesse que fazer, não ia fazer no Rio de Janeiro, entendeu? Com certeza. Mas assim, aí saía que eu tava fazendo topless, umas coisas besteira, entendeu? Que eu acho que... Por isso que às vezes eu acho que paparazzi demais atrapalhem. Bom, e dando uma resumida na carreira de Rita Guedes, vou falar um pouquinho para vocês que há 17 anos contratada pela Globo, ela também teve uma carreira de muitas capas de revista. Rita, divide com a gente um pouquinho dessa vida. Divido. Bom, mas deixa eu só retificar uma coisa. 17 anos que agora não estou mais contratada. Mas, enfim, só para deixar claro isso. Bom, mas enfim, teve bastante capa de revistas que eu fiz por conta das novelas, enfim, por conta também, às vezes, de cinema, de alguns filmes que eu fiz. Bacana, alguns ensaios que eu gostei de fazer. Fiz um até bem interessante que... Chama-se Playboy? Playboy, mas não era desse que eu ia falar. Mas foi, também fiquei bem feliz com esse ensaio, foi um ensaio que deu muito certo. Falando em muito certo, vamos falar da Playboy agora, já entrando no assunto. Você não ficou tímida tirar a roupa completamente para todo o Brasil? Gisele, olha, da minha primeira novela eu fui convidada. Então é assim, quando eu fiz a minha primeira novela me convidaram para fazer. Imagina, eu tinha 20 anos de idade. Nem meu pai deixava nessa época. Então sempre eles insistiram para eu fazer. Já estavam há mais de 15 anos insistindo para eu fazer. Eu acho que eu fiz no momento certo, entendeu? Hoje eu sou uma mulher, não sou mais uma menina, sei o que eu tô fazendo. Fiz no momento certo da minha carreira também, porque eu tava fazendo um personagem que foi esse que eu te falei, a Kátia, que fez a Anja. Então foi um personagem que também tava muito em evidência. Eu fiz na hora certa, a revista vendeu pra caramba, eu fiquei super feliz. Foi um ensaio do jeito que eu quis, eu escolhi as fotos e o fotógrafo foi maravilhoso, eu adorei. A gente fez uma coisa também um pouco parecida com a novela dos anos 40, 50. Então ficou bem bacana, é um ensaio que eu me orgulho. Cinema. Rita, como foi fazer cinema no Brasil? Olha, eu fiz pouco cinema, eu quero fazer mais, viu? Fiz pouco, mas assim, o que eu fiz eu adorei. Eu fiz um filme chamado Procuradas, que foi um filme de muito baixo orçamento, mas que eu gostei muito de fazer. E fui indicada a prêmio de melhor atriz em Gramado com esse filme. O filme também foi indicado. E depois eu fiz uma participação no Gatão de Meia Idade, que o Alexandre Borges fez o Gatão. Fiz muitos curtas-metragens, até teve um curta que também eu fui indicado em Gramado, foi pra Gramado, que foi Sintomas, que tinha uma referência aos filmes do David Lynch.
que era uma coisa, assim, uma coisa meio psicológica, mas o personagem era muito bacana. E eu ia fazer um filme agora no Brasil, mas eu estava aqui em Los Angeles, já tinha começado o meu curso e não pude fazer, que chama As 12 Estrelas. É um filme, o roteiro é bem interessante, acho que vamos começar a rodar agora. Mas cinema é uma coisa assim, como eu fiz muito TV, eu comecei com teatro, mas as pessoas mesmo me conheceram com TV, né? De todas as novelas que eu fiz, participações e seriados, essas coisas. Eu agora tô querendo me dedicar mais a cinema. Você que adora cinema agora, Rita, quais são os cursos que você está fazendo? Olha, eu tô fazendo alguns. Tô fazendo curso de acting, curso de cinema, tô me apresentando em Sherman Oaks, que tem um teatro lá e é tão bom você estar se exercitando, então toda semana é uma cena diferente, uma sketch diferente, e eu sempre vou lá fazer também. Eu acho que aqui tem tantos profissionais maravilhosos, cursos maravilhosos. Galera da 7magazine.com, a gente não pode deixar de lembrar que a Rita é embaixadora do livro e do filme O Segredo no Brasil. Fala pra gente, Rita, como é que isso aconteceu? Foi muito bacana, eu fiquei muito feliz com essa indicação, porque, na verdade, foi um convite que partiu da pessoa que estava trazendo, da agência que estava trazendo o Bob Proctor pro Brasil, que acho que deve ter lido que eu lia O Segredo e que eu praticava e que eu era fã do livro e do filme. E o Bob Proctor, quando estava indo para o Brasil dar essa palestra, que foi no IMB, para 2.500 pessoas, foi maravilhoso. Ele, na verdade, queria escolher um embaixador ou uma embaixadora. E acho que sugeriram alguns nomes e o meu nome estava entre esses nomes sugeridos para ele de personalidades no Brasil. E ele me escolheu. Pois é, e depois de tanta informação sobre Rita Guedes, um pouquinho da carreira de atriz no teatro, um pouquinho na televisão, um pouquinho no cinema e até embaixadora do livro O Segredo. Nós estamos muito orgulhosos de você, Rita. E eu quero saber de você alguma outra coisa na área de televisão, alguma outra realização que você tenha em mente ou não? Agora eu vou ficar aqui um tempo, né? Vou ficar aqui até dezembro. Aí volto pro Brasil para passar final de ano, ver família, essa coisa toda. E aí não sei ainda. Realmente esses planos até dezembro eu sei que eu vou estar aqui. Não vou estar fazendo nada no Brasil. E eu vou usar um pouquinho do segredo para encerrar a nossa entrevista aqui dentro, que a gente vai lá para fora saber mais detalhes da Rita Guedes. Como é que ela mantém a forma, o que ela come, o que ela usa no rosto, no cabelo, enfim, detalhes que vocês estão curiosos para saber. Rita, tá preparada para o nosso one-on-one? Preparadíssima. Então daqui a pouco a gente volta com mais Rita Guedes para vocês.